Oi pessoal, voltamos aí a falar de função. A gente já viu nas aulas anteriores, né, função afim, função quadrática. Vocês viram aí também função exponencial, função logarítmica, né? Agora a gente vai falar sobre função trigonométrica, tá bom? Então vocês já viram trigonometria aí na parte de matemática 2, né? A gente vai ver agora a aplicação dessas ideias aqui na matemática 1, tá certo? Então vamos lá, né? Vocês viram lá na matemática 2 como é que funciona a trigonometria num triângulo retângulo. Então você aprendeu, né, a calcular seno, cosseno, tangente dos ângulos de 30 graus, 60 graus, né, 45 graus, enfim. Agora a gente vai estender o domínio para todo o conjunto dos números reais. Então a gente vai ser capaz de calcular o seno e o cosseno para qualquer, ou pelo menos atribuir, né, um valor de seno ou cosseno para qualquer número real, tá bom? Inclusive números reais negativos. Curioso isso, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai redefinir a ideia de seno e cosseno. Então o professor de matemática 2 deve ter comentado com vocês o seguinte, que o seno é o comprimento do cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Esse é o seno. O cosseno é o comprimento do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Não é? Isso vale lá na geometria, né? Vale lá na geometria plana. Aqui a gente vai definir de uma maneira um pouquinho diferente. Então a ideia vai ser a seguinte. A gente vai começar aqui desenhando no plano cartesiano uma circunferência, né? Uma circunferência com raio igual a 1, tá bom? Então essa circunferência é a circunferência que a gente chama de circunferência unitária, que ela tem raio igual a 1 e ela é centrada na origem do plano cartesiano, tá bom? O centro aqui dessa circunferência é o pontinho de coordenadas 0 e 0. Então a gente vai fazer o seguinte, a partir desse pontinho aqui que tem coordenadas 1 e 0, tá bom? Por que ele tem coordenadas 1 e 0, né? 1 é a abscissa é o raio da circunferência. E 0 é a ordenada porque ele está sobre o eixo das abscissas. Então a gente vai fazer o seguinte, a partir desse pontinho, que a gente chama de origem dos arcos, a gente vai girar, como se fosse uma corda, né? Girar de um comprimento fixo, e a gente vai definir ali o seno e o cosseno desse comprimento como as coordenadas do ponto que vai ser a extremidade desse arco. Tá? Ficou complicado? Vamos lá, vamos tentar ver aqui o seguinte. Imagina que eu tenho aqui um valor x, né? E esse valor x tem esse comprimento que eu estou medindo aqui na minha mão. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar que esse x aqui é uma cordinha. Eu quero saber quanto que vale o seno de x e o cosseno de x. Então eu vou colocar uma das extremidades do segmento nesse pontinho, origem dos arcos, e vou, né, encostar aqui na circunferência para ver onde vai bater a outra extremidade, tá bom? Então a outra extremidade vai bater mais ou menos por aqui. Esse aqui é o valor do arco x, tá certo? E aí eu quero saber quem é o seno de x, quem é o cosseno de x. Fácil, né? É só eu pegar as coordenadas desse ponto, tá bom? Se você fizer aqui a projeção, né, ortogonal desse ponto nos eixos cartesianos, você vai encontrar aqui as coordenadas dele, né? No eixo x, no eixo y, a coordenada em x vai ser o cosseno e a coordenada em y vai ser o seno desse valor, tá bom? E a gente vê que essa definição, ela continua concordando, ela concorda com a definição que vocês viram lá em matemática 2, tá? Porque se você ligar aqui a origem com esse ponto que a gente viu, a gente vai ver que esse ângulozinho aqui é x, né? Esse ângulozinho tem a mesma medida do arco, ele é ângulo central. A hipotenusa vale 1, né? E aqui a gente tem o cateto oposto, cateto adjacente, perdão, e aqui a gente tem a medida do cateto oposto. Então se você fizer cateto adjacente sobre 1, você vai ter exatamente esse comprimento, tá? E esse comprimento é o cosseno do ângulo, tá bom? Se você fizer cateto oposto sobre 1, você vai ter exatamente a medida do cateto oposto, que é a coordenada aqui no eixo y, é o seno desse ângulo, tá bom? Então agora a gente consegue, né, medir o seno e o cosseno de qualquer ângulo que a gente quiser, ou de qualquer segmento que a gente quiser, simplesmente pensando nessa ideia, né, de associar cada número real a um segmento de reta, tá bom? E aí, pessoal, eu falei para vocês, né, que você pode achar também o seno de um ângulo negativo, né, de um valor negativo, o cosseno de um valor negativo. Como é que a gente vai fazer isso, né? Simples, né? Se você quiser saber o seno e o cosseno de um valor positivo,
você vai, a partir aqui da origem dos arcos, você vai, né, posicionar aí o seu comprimento no sentido anti-horário, tá bom? Começando aqui nesse ponto e girando no sentido anti-horário. Se você quiser um valor negativo, é só você girar no sentido contrário, no sentido horário. Então o sentido anti-horário é o positivo e o sentido horário é o negativo, tá bom? Ah, eu quero saber quanto que vale o seno de menos x ou o cosseno de menos x. Agora, né, eu vou começar aqui desse ponto e vou marcar aqui, ó, a coordenada do x nesse pontinho, né? Então esse arco tem valor agora menos x, né? Eu girei aqui, né, a minha cordinha no sentido horário, no sentido negativo, tá bom? Mas pessoal, o que realmente importa pra gente é a gente descobrir, né, como é que fica o gráfico dessa função, tá bom? Isso é o que vai acabar realmente importando pra gente. E para a gente descobrir o gráfico dessa função, a gente vai começar descobrindo os valores de seno e cosseno para esses pontinhos aqui, ó, esses pontinhos que eu estou marcando, que são os pontos que dividem, né, que são as fronteiras dos quadrantes, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, primeiro quadrante, né, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Entre um quadrante e o seguinte, eu sempre tenho um pontinho aqui dividindo, tá bom? Cada pontinho desse está associado a um ângulo. Então, esse primeiro ponto está associado ao ângulo de 0 graus, o próximo ao ângulo de 90 graus, né? Depois o ângulo de 180, 270, 360 e assim vai, tá bom? Só que, né, você deve lembrar aí, você já deve ter visto esse negócio, quando a gente trabalha com trigonometria, né, quando a gente trabalha com função trigonométrica, a gente não representa mais os ângulos usando a unidade de grau, né? A gente usa a unidade radiano. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer, né, que 180 graus é igual a π radiano, né? Essa é a conversão aí que a gente usa, tá certo? Então o que vai acontecer, né? Se esse pontinho aqui ele está marcando um ângulo de 180 graus, né, aqui a partir do eixo da origem dos arcos eu meço 180 graus, bati aqui, 180 graus é o comprimento aqui, é o ângulo relacionado a esse ponto, só que no lugar de graus eu vou usar radiano, então vou marcar esse pontinho aqui como representando o π, tá bom? Na metade aqui, né, entre uma extremidade e outra, no meio do caminho, eu tenho π sobre 2. E aí você vai vendo, né, que cada 90 graus que você vai girando, você vai somando π sobre 2. Tá? Então, π mais π sobre 2, 3π sobre 2. 3π sobre 2 mais π sobre 2, você vai achar aqui o ângulo de 2π. Tá bom? Esses são os pontinhos aí que vão ser a nossa referência. Eu já marquei aqui ao lado, né? Já comecei aqui ao lado a preencher uma tabela, né, que a gente vai marcar aí os valores de cosseno e de seno de cada um desses ângulos. Então repara, né, o ângulo associado aqui ao zero, né, ao giro nulo. Esse ponto ele tem como coordenadas no plano cartesiano, ele tem como coordenadas os valores 1 e 0. Lembra? Por que 1, né? Por que 1 e 0? Bom, o raio aqui é unitário, né, a gente viu, né? Então, o comprimento da abscissa é 1. E o comprimento da ordenada é 0, porque o ponto está sobre o eixo das abscissas, tá bom? Próximo ponto aqui, ó, associado ao ângulo π sobre 2. Agora ele está no eixo das ordenadas, quer dizer, a abscissa é 0, né? A abscissa é 0, então o cosseno é 0 e o seno é igual a 1, certinho? E assim a gente vai girando, né? Próximo ponto, ele tem agora a abscissa menos 1, a abscissa negativa. Então, menos 1 e 0 são as coordenadas. O próximo tem como coordenadas os pontos 0, os valores 0 e menos 1, né? E o último aqui é esse ponto, né, que representa o 2π. É o mesmo ponto aqui do zero, né? É o mesmo ponto que representa o ângulo 0. Ele vai ter aí cosseno igual a 1 e seno igual a 0. Certinho, pessoal? Então a gente já começou a ver o seguinte, né, uma característica importante desse tipo de função. O ângulo 0 é a mesma coisa que o ângulo 2π. Quer dizer, somar 2π, se eu tenho um ângulo e eu somo 2π a esse ângulo,
o efeito que eu vou ter é dar mais um giro aqui na circunferência, tá? E aí o que vai acontecer? Esses dois ângulos que diferem por um valor de 2π ou um múltiplo de 2π, eles estão sempre associados ao mesmo ponto. Se eles estão associados ao mesmo ponto, eles têm mesma abscissa, mesma ordenada, quer dizer, eles têm mesmo valor de seno e cosseno, tá bom? Essa é a ideia, pessoal, de período, tá? Vou até já aproveitar e já colocar aqui, ó, o período é 2π, tá bom? Que história é essa de período, né? É o menor espaço aqui, o menor intervalo que eu tenho que avançar para notar sempre uma repetição da minha função. Então a gente vai usar essa ideia de período, a gente vai usar bastante, né, para representar, para modelar problemas aí do mundo real, onde existe essa ideia de repetição, tá? Por exemplo, né, a gente vai ver aqui alguns exemplos, mas só para citar alguns. Por exemplo, temperatura, tá bom? A temperatura ao longo do dia. Então a temperatura começa baixa, né? Vai aumentando até meio-dia, né? Meio-dia, entre meio-dia e 2 horas da tarde tem aquele pico, né? Aquela temperatura mais alta, e depois ela vai caindo. Para no dia seguinte ter esse mesmo movimento, né? Resfria e aquece, resfria e aquece, você tem essa repetição, tá bom? E existem várias situações aí que seguem esse mesmo princípio, como por exemplo as marés, como por exemplo o nível dos rios, né, de alta e de cheia, como por exemplo a pressão sanguínea entre um batimento cardíaco e o outro, enfim, né? Vários movimentos periódicos aí envolvendo movimentos de rotação da Terra, de translação da Terra, nas estações do ano, enfim, né? A gente vai ver aí vários exemplos desse tipo. Pessoal, então o domínio, né? O domínio dessa função vai ser o conjunto dos números reais, quer dizer, o meu x aqui, né, que é a entrada aqui, né, para essa função, ele pode ser qualquer número real, a gente já viu, né, positivo ou negativo, tá? Basta que eu associe esse número a um comprimento. Se esse comprimento for positivo, giro no sentido anti-horário, se o comprimento for negativo, giro no sentido horário. E a imagem dessa função, ela vai estar limitada aqui a esse intervalo de -1 a 1, tá? -1 até 1, certinho? A imagem, repara, né? Ela nunca vai ser maior do que 1, nem menor do que -1. Tá? Por que isso? Né? Ela está limitada aqui pelo módulo do raio aqui da circunferência, que é 1. Certinho? Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nesses pontos que a gente marcou, né? E dar uma olhada como ficam os gráficos, né? Como ficam os gráficos aqui da nossa função seno e da nossa função cosseno. Então eu vou olhar aqui, ó, para a minha primeira e para a minha segunda, aliás, para a minha primeira e para a minha terceira coluna, e vou marcar esses pontos de coordenadas 0 e 0, π sobre 2 e 1, π e 0, né? Todos esses pontos para a gente começar o esboço do nosso gráfico. Então marco aqui o 0, 0, estou fazendo o esboço da função seno. π sobre 2 e 1, π sobre 2 e 1, está aqui, né? E assim a gente vai, né? π menos 1, você vai marcando, eu tenho, ó, 5 pontinhos aí marcados no meu gráfico, tá bom? Se eu quero continuar, se eu quero ligar, né, esses pontos para formar aqui o gráfico, eu vou ter uma figura com o seguinte aspecto. Eu marquei errado aqui, né? E, gente, eu confundi aqui. π 0, aqui eu marquei errado, né? Aqui é o -1, 3π sobre 2 e -1, e depois o 2π e o 0. Né? Eu comecei vendo aqui a coluna do seno, depois eu confundi e acabei vendo a coluna do cosseno. Né? Vamos lá, agora está certinho. Se a gente for ligando esses pontos, a gente vai perceber que vai surgir aqui, né, uma curva, que é a curva da função seno, que a gente chama às vezes de senoide também, tá bom? A curva não para aqui, é como uma reta, né? Como a gente faz lá o gráfico da função afim, a gente desenha uma parte da reta, mas a gente sabe que aquela reta ela continua infinitamente nos dois sentidos. Mesma coisa aqui com o nosso gráfico da função seno, né? E não para aqui, ele continua sempre se repetindo, né? Sempre se repetindo. E a gente sabe essa história do período, né? Sempre que você olha para dois pontinhos cuja distância é de 2π, cuja distância é igual a 2π, a gente sabe que esses pontos têm a mesma imagem, tá bom? Então,
sempre que eu vou avançando aqui em intervalos de 2π, ou múltiplos de 2π, ou retrocedendo em intervalos múltiplos de 2π, eu sempre tenho uma repetição do gráfico. Então o gráfico está inteiramente contido aqui, né, onde eu desenhei aqui a linha sólida, e onde eu fiz a linha pontilhada é uma mera repetição. Né? Você pode pegar esse gráfico e ir repetindo, né, e copiando ele várias vezes aqui à direita e várias vezes à esquerda também. Tá certo? No gráfico, né, a gente consegue ver essas ideias de maneira clara. Né? Quem é o domínio, o valor do x pode ser qualquer número real que a gente quiser. A imagem está limitada aqui no intervalo de extremidades -1 e 1. E o período, né, a gente vê, né, por esses pontinhos aqui marcados de vermelho, igualmente espaçados e com as mesmas características. Tá bom? Pessoal, vamos dar uma olhadinha na função cosseno, gráfico da cosseno. Agora sim, né, a gente olha aqui para a primeira coluna, para a segunda coluna e vai marcando. Tá? Então 0 e 1, 0 e 1, vou marcar aqui. Depois, π sobre 2 e 0. Se eu fizer alguma besteira aí, você grita que daqui eu te ouço, né? E eu corrijo. Bom, eu acho que é isso, né? A gente tem de novo 5 pontinhos, né? 5 pontinhos marcados. Se a gente ligar todos eles por uma curva, a gente tem um esboço aí razoavelmente fiel da função cosseno. Então vai ficar assim, né? Juntando aqui, ligando essas linhas, a gente tem esse desenho, tá bom? Então, mesma coisa que eu disse aqui para a função seno, se aplica aqui para a função cosseno também. Aqui está contido, né, toda a informação necessária sobre essa função, o resto é mera repetição. Né? Você vai pegar, né, essa imagem e ir copiando, né, e repetindo à direita e à esquerda aí, tantas vezes quanto forem necessários. Bom, pessoal, sei que a aula ficou um pouco abstrata, né? Mas é necessário, né? A gente precisa começar aí conceituando as ideias, mas nas aulas seguintes a gente vai ver aí alguns problemas e você vai ficar mais claro, né? Em que situações a gente vai usar essas ideias, tá bom? Então, pessoal, até lá!